parece que a Amazônia é uma maldição. É um fardo, né? É um fardo? É um peso? Não, não pode ser. É um privilégio. Eu fui visitar uma fábrica de automóvel na Alemanha, tinham 4.000 robôs. 4.000 robôs numa fábrica, para mim ver uma pessoa trabalhando lá foi uma luta. Um país sozinho resolver tarifar, principalmente sendo a maior economia do mundo, isso está pelo menos 20 anos atrasado. Olá, seja muito bem-vindo ao Lisboa Connection, link entre Brasil e Europa. O nosso entrevistado de hoje, engenheiro florestal, trabalhou ao lado de Chico Mendes, foi prefeito, governador, senador e hoje está numa posição que o coloca no centro de um dos debates mais importantes da economia brasileira, que é o acordo entre União Europeia e Mercosul. Será que vai sair esse ano? Será que realmente vai sair? Jorge Viana, muito obrigado por estar no Lisboa Connection. A primeira temporada do Lisboa Connection é um oferecimento da Embraer. Antes da gente continuar, eu quero lembrar você de se inscrever no Amado Mundo no YouTube, de ativar as notificações para não perder nenhuma dessas nossas conversas, e eu quero apresentar a nossa bancada. Margarida Davi, muito obrigado pela sua presença. Ela é jornalista da revista Visão, da rádio TSF e comentarista da CNN Portugal. Muito obrigado, Margarida, pela sua presença. Obrigada. E Paulo Dallanora Macedo, economista, dono desses estúdios maravilhosos do Amado Mundo em Lisboa, o Cícero, o Bistrô Cícero, e meu parceiraço de Lisboa Connection. Tudo bem, Paulo? Tudo bom, prazer estar de volta aqui. Jorge, queria lhe perguntar, recentemente você disse que não tem vencedores nessa política tarifária do Donald Trump, mas nesse cenário, por onde que a Apex pode fazer diferença para o Brasil? Eu fiz questão de deixar isso claro numa entrevista coletiva, porque eu falo sempre assim, negócios à parte. Né? No governo passado do Brasil, o presidente passado, Bolsonaro, ele fazia piada com o governo da China, questionava o governo americano e também brigava com a Argentina. Gente, os três mais importantes parceiros comerciais do Brasil. Você não pode fazer isso. Tem que ter um nível de responsabilidade que separa as coisas, negócios à parte. Né? As minhas preferências, os meus desejos, o que eu quero que aconteça no mundo, é uma coisa. Mas tem que ter um pouco de pragmatismo nisso. E nessa hora de crise ou de ameaças tarifáricas, do mundo entrar numa guerra tarifárica, não dá para a gente achar que vai ter vencedores nisso, porque todo mundo perde. Se o mundo entrar num conflito desse, por tarifas, que mexe com o consumo, que mexe com o preço das coisas, todo mundo perde. Né? E eu fiz questão de deixar isso claro como presidente da PEC. Né? Claro que pessoalmente eu tenho minhas preferências, meu posicionamento, mas como presidente da PEC, porque essa é a posição do governo do Brasil, do presidente Lula, é de ser parte da solução, ser mediador dos conflitos e não incentivar algo que me parece inaplicável nos tempos de hoje, que é um país sozinho resolver tarifar, principalmente sendo a maior economia do mundo, tarifar, estabelecer tarifas para os demais países do mundo. Isso está pelo menos 20 anos atrasado, pegando os ensinamentos do governo dos Estados Unidos, que foi quem implementou no mundo uma política liberal, os acordos de livre comércio, que, aliás, precisam ser mantidos. Não é? Há uma interdependência muito grande no comércio mundial. Por exemplo, os aviões da Embraer, para falar da mais importante empresa do ponto de vista tecnológico do Brasil, as asas são produzidas aqui, em Évora. Sim, já estive nessa fábrica. Componente das asas dos aviões que voam pelo mundo, que a Embraer produz, saem daqui. Essa conexão, essa dependência que tem de comércio de vários países, ela não pode ser rompida, não é? Não, claro que não. Mas esta interdependência é visível, também pode abrir aqui caminhos novos, não é? Esta ideia das tarifas e os obstáculos que estas tarifas trazem são também um ponto, uma possibilidade de aproximações novas. Isso está-se a ver com as negociações sobre o acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Como é que estão essas negociações? Isso vai mesmo sair do papel agora? E qual é a grande vantagem desse acordo? O Brasil tem um comércio com a União Europeia. Se a Europa fosse um país só, seria o segundo parceiro comercial do Brasil. Ficaria atrás apenas da China. Porque nós temos um fluxo de comércio de 90 bilhões de dólares.
A gente exporta mais ou menos 47 bilhões de dólares para 48 bilhões de dólares para a Europa, importa uns 47. E nós, obviamente, temos uma dependência desse grande parceiro comercial que compra e que vende para nós. Esse acordo Mercosul com a União Europeia, ele está sendo trabalhado há quase 22 anos. O presidente Lula, ano passado, se empenhou pessoalmente e chegou numa fase importante, quer dizer, acabaram a parte de negocial e agora nós vamos ver a aprovação nos parlamentos, cada país vai ter que tomar uma decisão e é uma aprovação qualificada. Você tem que ter um percentual da população da Europa, salvo engano 65%, que tenha voto no parlamento aprovando o acordo. Então não precisa ter unanimidade, mas aí também depois nos países é maioria simples, é uma maioria. A mesma coisa no Mercosul. E eu não consigo enxergar, a não ser por posições ultra-radicais, que isso não seja bom. Nós vamos estar formando o maior bloco econômico do mundo, uma população de 700 milhões de pessoas. Como é que aconteceu a América do Sul toda? Uma conexão boa ou ruim, mas é a história. Com a Espanha, principalmente Portugal, nós existimos por conta disso, de certa forma. E agora a gente está estabelecendo uma cooperação onde você fica livre de tarifas, faz um comércio mais livre. Eu tenho certeza que vai dar mais emprego para a Europa e mais emprego lá no Brasil, porque vai crescer um volume de uma relação comercial aberta, onde eu chamo de ganha-ganha. Recentemente, presidente, a gente teve uma conversa do Lisboa Connection também com o Durão Barroso, que tem uma visão muito importante da Europa, foi ali 11 anos da presidente da Comunidade Europeia, e a gente indagou ele como é que ele vê a relação Brasil-Europa, Brasil-Rússia. E eu senti um pouco de... Claro que ele não está falando na posição de presidente, ele não é mais presidente da Comunidade Europeia, um pouco de ressentimento europeu, vamos dizer assim, nas palavras dele, né? O Brasil talvez tenha sido um pouco... Condenou a invasão, mas foi um pouco complacente ou ambíguo com o Putin, que ele conhece muito bem, negociou 25 vezes com ele. Isso, se houver algum impacto nas relações comerciais do Brasil com a Europa? Olha, primeiro esse conflito é lamentável, né? Essa invasão que houve da Rússia na Ucrânia, o posicionamento da Ucrânia também, é um conflito muito lamentável. Isso está ocorrendo na Europa, né? Nesse século, é uma coisa que no mínimo era para estar no século passado, né? Ou seja, ser passado. Mas o que a gente tem aqui na Europa, assim, de algum jeito, o que a gente observa de longe, é que me parece que há um medo hoje da Europa da Rússia. Tem um estresse colocado nisso, mas a Rússia não está conseguindo nem avançar, mesmo num conflito armado, lá na Ucrânia. Sim. Então não é assim. Eu acho que ninguém tem que ter medo de ninguém. E o Brasil não tem uma preferência nem por Rússia, nada. O Brasil tem uma preferência, o presidente tem tentado deixar isso mais claro, um ambiente de paz, de negocial. E o Brasil vai estar sempre se colocando na busca do multilateralismo, do livre comércio, da autonomia dos estados e de cooperação sempre. O Brasil, o presidente Lula presidiu o G20 no ano passado, esse ano preside os BRICS, vamos fazer a COP30, e nessa carência de líderes no mundo, ter um líder da dimensão do presidente Lula e com os propósitos dele é um achado, é uma coisa muito boa para o nosso país, né? Porque o mundo está carente. Mas essa capacidade do presidente Lula que estava a falar, de falar com a Rússia, de falar com a China, essa liderança dos BRICS, isso é reflexo também de uma Europa que perdeu o pé, não é? Exatamente. A Europa perdeu o pé. Né? Tu tens razão, porque a Europa é o sonho, por exemplo, da América Latina. América do Sul, qual é o sonho? Poxa vida, ter um padrão de vida parecido com os do europeu. Todo mundo quer ter um pouco esse padrão de ensino, de escola, de desenvolvimento. Estado social. De bem-estar social. Esse é o propósito. Né? E a Europa enxerga alguns problemas que ela tem, que ela pensa que aquilo ali é o centro do mundo, quando o problema temos nós, sul-americanos.
a Europa segue sendo para nós assim, um exemplo de um conjunto de países que conseguiram estabelecer um razoável padrão de sociedade, de convivência, que é muito interessante. Às vezes a Europa não enxerga isso, acha que está... E eu concordo contigo, ela perdeu a importância no mundo. Isso é muito ruim para o mundo. Sim. Né? Agora... Porque o modelo que a gente sonha, falando de novo aqui, só para terminar, que a gente imagina como bacana é o da Europa, mas não vale para nós. E aí a China, que está valendo muito de importância, mas o modelo também não é aquele. Então a gente tinha que ter um casamento das duas coisas, né? A força que hoje tem a econômica da China, mas com o modelo europeu. A China está seguindo o caminho dela e está indo muito bem do ponto de vista da China. E a gente tem um momento histórico que favorece essa integração do Brasil com a Europa, justamente por isso que a gente está falando do Donald Trump. E a Apex está aqui no continente, está reconfigurando atualmente o trabalho, a forma de atuar, tanto que vocês estão reunidos aqui em Lisboa, na Polônia e depois em Bruxelas, para tratar disso. Explica como é que vai ser essa atuação europeia da agência agora. Então, nós temos um escritório já há algum tempo em Bruxelas, e óbvio, a razão conhecida, Bruxelas é a capital política, vamos chamar assim, o Parlamento Europeu, o nosso escritório bem posicionado. Nesses últimos tempos a gente ficou dando suporte como parte do governo para ver se avançavam as negociações, que é sempre conduzida pelo Itamaraty, é bom que se diga, mas o presidente Lula falava comigo e se empenhou pessoalmente, fez tratos pessoais, que eu não vou revelar aqui, mas com lideranças importantes, e nós agora também por uma decisão do próprio presidente Lula, na época ainda era o primeiro-ministro Antônio Costa, já era o presidente Marcelo, no entendimento de criar um espaço, uma representação aqui. Primeiro porque tem a CPLP também, que os países de língua portuguesa, que é um arranjo muito interessante, que o Brasil não pode se afastar. Mas especialmente que Portugal tem uma relação muito forte com o Brasil, do ponto de vista da história, da cultura. Eu mesmo sou descendente de português, tenho cidadania portuguesa, né? Estou na Apex, mas é que para a gente avançar também na Europa, ou com a Europa, eu acho que Portugal é sujeito desse processo. Independente de ser pequeno do ponto de vista da populacional e territorial com o Brasil, mas se casam muito bem, em pé de igualdade, porque Portugal está aqui e nós estamos do outro lado do Atlântico. Né? E a tese que a gente está trabalhando, aqui reunindo todos os setores de comércio exterior das embaixadas, dos consulados, nós construirmos uma estratégia de fazer com que esse comércio, que já é muito importante, possa crescer muito mais. Eu não tenho dúvida, esse comércio pode dobrar de tamanho na relação, aí num acordo Mercosul-União Europeia, dobrar de tamanho para os dois lados. E perguntar isso, nos dois sentidos. Nos dois sentidos. O presidente Lula sempre fala, nós não queremos vender mais, exportar mais. Nós queremos comprar mais também. Porque o Brasil hoje, eu acho que fez o dever de casa. O Brasil hoje tem talvez a melhor matriz energética do mundo, país do ponto de vista de energia renovável. Quando você pensa na nova indústria, o Brasil também ou é o primeiro, ou é o segundo, ou é o terceiro com reservas de minerais críticos e raros que são base dessa nova indústria que tá surgindo. O Brasil, então, tem riquezas naturais fantásticas e é um país também com potencial de crescimento da sua base agrícola, ou seja, alimentar, de ajudar a alimentar o mundo. Então, é um país incrível. Quando você juntar Brasil e a União Europeia, fica, se não maior, mas fica do tamanho dos Estados Unidos, que é um grande produtor de alimentos do mundo hoje, né? 22%, mais ou menos, de toda a proteína bovina é também de empresas brasileiras, no mundo. Mas isso também é um problema para o Brasil, não é? Do ponto de vista ecológico. Ou seja, por causa do desmatamento da Amazónia e todo o crescimento, por exemplo, da indústria agropecuária, das plantações de soja, que vão ser muito importantes para a Europa com as tarifas de Donald Trump a pesar sobre essa produção americana. Isso, como é que se está a fazer o equilíbrio entre esse crescimento todo e esse aumento da procura que vai ser grande, essa pressão, com esse equilíbrio ecológico que no fundo nos diz respeito também a nós, porque a Amazónia é o pulmão do mundo, não é? Portanto, não é só brasileira. O Brasil também tem 25% da biodiversidade do planeta, 12% da água do planeta, a água doce do planeta,
Mas eu falo isso nesse teu comentário, nessa tua observação que é importante, como ex-relator do Código Florestal Brasileiro. Eu fui o relator. Em 2012, eu era senador e nós fizemos uma reforma numa legislação que eu posso afirmar para você, na época a gente enfrentou a oposição dos extremos, seja de um lado, seja de outro, e diziam que não podia, que o código ia ser muito ruim. Hoje, os que nos enfrentaram naquela época pedem e dizem, só custa implementar, porque o código é bom, a lei é boa. Então, de fato, nós temos uma lei boa, exemplar no mundo, e eu diria que a imagem que tínhamos, ela não era falsa. Se eu pegar uma fotografia do Brasil há 4 anos atrás, o desmatamento tinha dobrado na Amazônia, no governo passado. Então, nós saímos de 5.000 quilômetros quadrados de desmatamento por ano para 11.000 quilômetros quadrados no governo Bolsonaro. Agora, no governo do presidente Lula, eu estava ontem com a ministra Marina Silva, nós já reduzimos o desmatamento quase 70% novamente. Então, a progressão. O desmatamento na Amazônia diminuiu muito nas últimas 2 décadas. Fernando Henrique, que ajudou muito, que ele fez uma lei de proteção importante para a Amazônia, mas o desmatamento era perto de 30.000 quilômetros quadrados. Aí quando o presidente Lula entrou, nós fomos reduzindo, chegamos a 5.000 quilômetros quadrados, por ano. Sai de 30 para 5. O governo Bolsonaro pegou em 5, 6 e levou para 11. A Europa reagiu. A imagem do Brasil estava muito ruim. No governo passado, ele não cuidava, não protegia os povos indígenas. Então, e essa imagem de muita pobreza aumentando, povos originários indígenas abandonados, desmatamento aumentando, ela danificou a imagem e a reputação do Brasil aqui na Europa. E houve reação da Europa. O consumidor da Europa é exigente. Ele quer saber de onde vem o produto. Se eu estou andando num carro BMW ou num carro sei lá o quê, eu quero saber de onde veio o couro. Vem de um lugar que está desmatando a floresta ou de um lugar... Mas eu falo que isso é passado. Do meu ponto de vista, eu sou muito pragmático. Eu sou da terra do Chico Mendes, a minha vida foi ligada ao movimento socioambiental. 3 dias atrás, eu estava no meio da floresta, com os povos da floresta lá no meu estado. Mas essa imagem mudou completamente, porque o Brasil não é isso. O Brasil hoje tem uma agricultura sustentável, tem uma agricultura muito interessante, com tecnologia, porque um país tropical é diferente de um país da Europa. Se 25% da biodiversidade estão lá no Brasil, então significa dizer que qualquer atividade que eu faça, você vai ter uma presença muito grande e um impacto muito grande que faz. Aqui na Europa, a biodiversidade é pobre comparada com o Brasil. Tem 3, 4, 5 árvores e assim mesmo as florestas estão aumentando. Tem um movimento aqui para que 4% das áreas não possam ser exploradas. Lá na Amazônia, 80% da área não pode ser explorada, só pode explorar 20%. No Cerrado é 35%. Então, eu diria que é uma preocupação válida do ponto de vista de quem consome, mas o Brasil está indo muito bem nesse aspecto, não tem problema de enfrentar nenhuma... Acho que a lei não cabe mais. Aquela lei de provar que não é de área desmatada, sim, hoje não cabe mais, porque nós estamos caminhando muito bem para ser um país da sustentabilidade, de ter produtos sustentáveis e exportar e ao mesmo tempo atender o nosso consumidor. Como é que o senhor vê que a Apex pode ajudar os investimentos de empresa brasileira na Europa e quando é que a gente vai ver isso de forma mais, vamos dizer assim, que não é só exportar, é vir se instalar aqui como fez a Embraer através da aquisição da Ogma aqui. A gente vai chegar nesse estágio? Qual é a maturidade que a gente tem para isso? De fato, quando a gente pensa a Europa como um país ou como um bloco, 40% de todo o investimento estrangeiro que chega no Brasil sai daqui. Então, isso é importante. Sem Inglaterra. Então, é muito... Mas o Brasil, aí aqui buscando um pouco do que eu estava argumentando ainda há pouco, o Brasil virou o endereço dos investimentos estrangeiros no mundo. Nós agora somos ou o segundo ou o terceiro endereço dos investimentos. Por quê? Porque nós temos uma estabilidade política, uma estabilidade jurídica, nós fizemos uma reforma tributária que há 20 anos estava se buscando para facilitar também, porque as empresas, inclusive portuguesas, reclamam muito de burocracia, de dificuldade, de insegurança. Isso também está sendo bem resolvido. Nós temos um BN10 agora
que está financiando também investimentos no Brasil. E o Brasil, então, virou um ponto atrativo. E, principalmente, o seguinte, o Brasil tem energia renovável sobrando. Tem um grande produtor de energia renovável. Sem pensar em energia renovável, não vai. Por que os data centers estão indo tudo para lá? Data center com um consumo de energia brutal. E de água. Conta de água. Hã? E de água também. De água e toda Que é a um parte problema. de inteligência artificial precisa de uma fonte de energia brutal para ficar nos supercomputadores processando. E onde é que é o endereço disso? O Brasil está virando um endereço. Quando se pensa em hidrogênio verde, o Ceará, Rio Grande do Norte, são os dois estados mais perto do continente europeu. Via Portugal, inclusive. Está lá no Brasil. Temos vento, temos energia solar, temos a hidroeletricidade. E isso, para mim, é o dever de casa feito, né? Agora, acho que os investimentos têm que ser também cruzados, mesmo Portugal mesmo. Né? Nós temos um fluxo de 5 bilhões de dólares, mas nós já tivemos de 11. Não é possível que temos andado para trás. Então, o ambiente que está criado político, independente de ter trocado o primeiro-ministro, e até eu acho que independente do resultado da eleição, esse ambiente vai se manter, porque é um desejo do Brasil, do presidente Lula, da política brasileira, e eu acho que é um desejo da maioria dos líderes aqui de Portugal, tem um espaço extraordinário para a ampliação dos negócios. Quando eu penso aqui em Portugal, nós estamos trabalhando já há 2 anos nisso, e o nosso escritório vai dar suporte nisso, é um dos maiores ecossistemas e melhores ecossistemas de startups do mundo. É aqui. Mais de 80 mil startups. No Brasil, fala-se 20 mil. Então, o Brasil é pequeno nesse aspecto e tem que aprender com Portugal. Então, nós trouxemos 250 empresas no último Web Summit, e agora está indo um grupo de empresas para o Web Summit no Rio, daqui de Portugal. Então, essa é uma área fantástica, porque não é um país pequeno. Portugal pode ser um país muito grande trabalhando isso, e ele está trabalhando isso. O Brasil, que é um país grande, pode vir para cá e aí estabelecer essas conexões, que é um caminho. O acordo saindo, veja a liga que pode dar isso. A Europa tem muita tecnologia, acabei de vir, como eu falei, na Alemanha. A gente vê a parte... Eu fui visitar uma fábrica de automóvel na Alemanha, tinham 4.000 robôs. Claro que aí entra um problema do desemprego, como é que vai fazer, da mão de obra. 4.000 robôs numa fábrica, para mim ver uma pessoa trabalhando lá foi uma luta. E o carro era convencional, não era carro elétrico. Entendeu? Então, você juntar isso com um país que tem as matérias-primas para trabalhar nos supercomputadores, né, nos semicondutores, é uma coisa extraordinária. Então, juntar Europa com a América do Sul, com o Mercosul, eu acho que é uma boa liga. Jorge, para a gente fechar, você citou o Chico Mendes durante a nossa conversa, e eu fico pensando no seu dia a dia. No Senado é fácil da gente enxergar como prefeito, como no Executivo, mas na Apex, o que você aprendeu com o Chico Mendes que você usa hoje em dia no seu dia a dia como presidente da Apex? Ainda bem que tu falou dia, porque eu não estou tendo noite, né? Minha noite é sempre no avião. Eu falei, nos últimos 2 dias eu dormi 2 horas e meia numa noite, e mais umas 3 ou 4 na outra, porque eu estava dentro de avião, né? E eu estava vindo exatamente da terra de Chico Mendes. Olha, o Chico Mendes já foram quase 40 anos, eu lembro daquele 22 de dezembro de 1988, quando ele foi assassinado, e essa semana eu fui lá na casa, no local que ele levou o tiro. Eu frequentava aquela casa, e o Chico Mendes era uma pessoa que estava além do seu tempo. Ele falava de meio ambiente, ele falava de sustentabilidade, ele falava de proteger as pessoas que viviam na floresta, e aquilo soava mal para alguns ouvidos. E foi por isso que ele foi assassinado, por defender um mundo melhor, uma melhor convivência do homem com a natureza, que é o que a gente busca hoje. Aliás, imposto pela crise climática. O que eu estava discutindo lá em Chapuri, na terra do Chico Mendes agora, era um projeto de carbono, de crédito de carbono. Porque eu sempre defendi que quem conservou a floresta, quem preservou a floresta, possa ser remunerado pelo serviço ambiental que fez. Pago pelo mundo. Mas o mercado de carbono corre um risco de remunerar quem desmatou
para ele parar de desmatar. E quem não desmatou, que estocou, porque ele não remunera o estoque de carbono, não vai ganhar. E eu estou querendo quebrar esse paradigma. A Apex está trabalhando nesse sentido. É um projeto muito lindo, talvez um dos melhores do mundo. Eu sou engenheiro florestal, estou envolvido assim, tecnicamente nisso, mas é porque eu acho que ter a Amazônia não é Na época que eu era relator do Código Florestal, eu usava esse termo assim, eu falei, parece que ter a Amazônia é uma maldição. É um fardo, né? É um fardo? É um peso? Não, não pode ser. É um privilégio. É uma região riquíssima em todos os aspectos, né? Ainda bem que eu nasci lá. Meu avô saiu daqui de Aveiro com 17 anos de idade. Demorou uns 4 meses para chegar lá no meu estado. Porque naquela época era de navio parando. E lá ele constituiu minha família, entendeu? E prosperou. E não foi destruindo a Amazônia, foi usando uma árvore, que na época era seringueira, uma árvore. Manaus chegou a ser o lugar que mais vendia diamante no mundo no começo do século passado. Belém foi toda construída com base na exploração de uma árvore, não cortando, mas tirando dela o que eu chamo de bioeconomia, de biojoia, né, que era a seringueira. Depois foi substituída pelo petróleo. Então, esse ensinamento tem que servir para a gente ver que não é a floresta em pé, não, a floresta sendo usada de forma sustentável tem que dar uma qualidade de vida para as pessoas. Eu acredito que isso vai acontecer porque é necessário. Tá certo. Jorge, muito obrigado por ter vindo aqui ao Cícero, esse luxuoso estúdio do Lisboa Connection. Eu não provei a comida ainda, mas dizem que é muito boa. E agora com a Alessandra, eu conheci, nós fizemos um trabalho da Apex com ela, uma chefe de cozinha amada lá em Paris, e ela fez um evento conosco da Apex, na promoção, na Cial, no ano passado, e ela vai abrir agora um restaurante, Museu do Louvre, né? Mas aí o Paulo me falou que ela agora é chefe daqui do Cícero, então eu tô doido para abrir. Você tem que vir provar o pão de queijo com caviar dela. Não, mistura boa, mistura boa. E uma joia de pessoa, né? Uma joia ela é um amor de pessoa. Mas é o Brasil em Paris. Mas eu que agradeço, mas eu não tive o privilégio de vir conhecer o restaurante Cícero, estou vindo no estúdio aqui no Cícero.